Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à coleção A Cidade da Gente, que já percorreu de norte a sul do Brasil e agora chega aqui, na sua cidade, na forma desse livro muito precioso. Esse livro é uma construção coletiva de escolas públicas, com a participação de estudantes e professores que investigaram e criaram textos sobre os patrimônios locais, patrimônios materiais, imateriais e ambientais da sua cidade. Super importante para criar uma referência, uma identidade, porque os patrimônios são a memória e a nossa identidade. Então, quando a gente trabalha isso a partir de gente da própria cidade, é uma visão muito particular e apropriada, e a gente trabalha muito além do incentivo à leitura e à escrita, a consciência crítica, a consciência cidadã. E esses livros agora também servem como uma referência perene no dia a dia da sala de aula, para que vocês trabalhem, né, todo o conteúdo do currículo e façam uso didático do livro para conseguir também promover uma aprendizagem significativa a partir dos saberes locais dos estudantes, escrito por pessoas da sua própria cidade. Esse é o convite para o nosso encontro de hoje, para que a gente reflita e pense desdobramentos e possibilidades de como fazer uso dessa obra coletiva no dia a dia de vocês. Meu nome é Gisele Germano, eu sou a coordenadora pedagógica do projeto A Cidade da Gente pela editora Olhares. Vamos nessa? Vou começar com uma frase de Luiz da Câmara Cascudo. Quem não tiver debaixo dos pés da alma a areia de sua terra, não resiste aos atritos da sua viagem na vida. Acaba incolor, inodoro e insípido, parecido com todos. Essa frase do nosso sábio, historiador, grande apaixonado pela cultura popular, Luiz da Câmara Cascudo, autor do Dicionário do Folclore e de tantos outros livros, revela a essência da coleção A Cidade da Gente, que é despertar, promover a nossa identidade cultural, a gente se reconhecer como cidadão e cidadã, conhecendo os nossos patrimônios, as nossas histórias, as personalidades, entendendo da onde a gente faz parte e como mudar essa realidade, porque só a partir dessa memória e dessa identidade a gente consegue preservá-la e também transformá-la, que é um grande objetivo da educação, não é mesmo? A gente educa para transformar a nossa realidade, para que a gente consiga construir essa consciência crítica e cidadã. Além disso, a Base Nacional Comum Curricular, ela destaca como uma competência geral exatamente a valorização e a utilização de conhecimentos construídos historicamente, sociais, fisicamente, e culturalmente. Então é muito importante que vocês façam uso disso, uso dessa obra literária construída a partir do saber local das suas cidades. Muitos projetos são possíveis, muitas possibilidades, desdobramentos a partir do uso do livro. De uma forma geral, é importante que a gente sempre pense em metodologias ativas, onde o centro é o nosso estudante, o nosso aprendiz, o que é interessante para ele também, para que a gente possa acoplar o currículo, né? As outras matérias, e a partir disso fazer muito mais sentido para eles. Vou trazer aqui alguns exemplos que a gente possa trabalhar pensando nessa questão dos patrimônios de uma forma mais global, mais interdisciplinar. Depois, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar capítulo por capítulo de um livro, para que vocês vejam assim, as imensas, infinitas oportunidades de trabalhar com cada tema e com as diversas disciplinas. Pensando num uso global, do livro didaticamente, a primeira coisa que vem à nossa mente, ao nosso coração, é leituras e releituras, dramatizações das histórias aqui contadas. Trabalhar os gêneros literários, trabalhar isso
no dia a dia, a construção de texto, a partir daquele gênero literário, como que eu poderia reescrever com a minha autoria. Super importante pensar na autoria dos estudantes, não só na reprodução, né? Como é que ele sente, como é que aquele tema o atravessa, e atravessa ainda mais porque é uma história da sua identidade. É isso que a gente não pode nunca perder de vista. Então, as leituras e releituras, elas são assim, a base fundamental desse livro. O que mais, além de leituras, releituras e dramatizações, que é a essência do uso didático do livro? A gente pode pensar em várias metodologias ativas de aprendizagem, como, por exemplo, aprendizagem baseada em projeto. Pensar, quem sabe, num circuito turístico com os patrimônios retratados no livro, que os estudantes investiguem, pesquisem, criem esse circuito, criem um guia de turismo para que todo mundo conheça a cidade de vocês. Isso por si só engaja os estudantes, e eles também vão aprendendo sobre os patrimônios, sobre as suas identidades, e sobre os saberes locais. E podem conversar ainda com seus familiares, ver como toda essa história do patrimônio atravessa gerações, né? E vai criando essa memória afetiva também, acima de tudo. Outra forma é a aprendizagem baseada em problemas, solução de problemas, que vocês devem usar frequentemente. Pensar na preservação desses patrimônios. Como preservar? Eles podem escolher qual patrimônio que eles mais se interessaram, que eles mais se viram, que aí a gente traz também a voz do aluno, da aluna, para dentro do projeto. O que eles querem saber? Como que a gente vai fazer para preservar esse patrimônio, seja ele ambiental, imaterial ou material? E também outras formas, jogos, mão na massa. A aprendizagem, ela precisa ser saborosa, prazerosa e significativa. Essas são algumas formas, que vocês também já sabem outras, né? A minha intenção não é trazer assim explicações do como, e sim inspirações para que a gente amplie a nossa perspectiva de como usar didaticamente essa riqueza sobre a nossa cidade. Agora, o como utilizar, eu trago também uma curadoria aqui para vocês, que eu uso. Curadoria é super importante. Você tem certamente alguns colegas que são seus curadores, mas eu trago alguns sites aqui bem bacanas de educação, como o Porvir, que traz aí alguns exemplos do uso da educação ambiental com metodologia ativa. A Escola Nova, que é um exemplo também falando do uso do rap, que é uma linguagem muito próxima dos jovens. Como é que a gente coloca o rap, ou usa o rap, às vezes até está retratado no nosso livro, usando o saber local, o patrimônio ali retratado. E o outro é o Instituto Catalisador, que fala de rodas, de criatividade, de rodas de conversa e de inovação. Então aqui eu deixo para vocês, se vocês quiserem capturar aí no QR Code, uma curadoria para ainda inspirá-los de como trabalhar esses temas no dia a dia de vocês. No próximo vídeo a gente vai falar especificamente dos capítulos por disciplina. Agora a nossa conversa foi mais de uma forma geral de como a gente aproveitar tudo isso a nosso favor e aprender muito também. Muito obrigada e até a próxima. Olá, tudo bem? Que bom ver você aqui novamente, para a gente poder mergulhar agora nas histórias desse livro maravilhoso criado por escolas públicas do Crato, alunos e professores, autores de textos incríveis originados a partir de uma investigação dos patrimônios locais, patrimônios materiais, imateriais e ambientais de Timon. As escolas participantes do projeto foram as escolas Antônio Maria Zacarias Ribeiro, Pedro Falcão Lopes, Luiz Miguel Bodaruiche e Projeto Educativo Mãos Dadas. Essas escolas participaram e produziram esse livro que agora já está na mão de toda a rede pública. E eu convido você que está aí me ouvindo a pegar o livro e me acompanhar aqui para a gente pensar em possibilidades do uso didático desse livro,
na sala de aula de forma alinhada ao seu currículo. Sim, porque a gente pode usar essa obra literária que traz de uma forma brilhante os saberes locais de estudantes, gente da cidade da gente, sobre a nossa cidade, para a gente conseguir gerar uma aprendizagem mais significativa e poder fazer pontes com disciplinas e assuntos que a gente precisa tratar no nosso currículo na escola, mas de uma forma ancorada, né, no saber local. E isso, inclusive, está descrito na BNCC, que a gente possa valorizar os saberes historicamente construídos. E quando a gente consegue identificar isso dentro da região, é muito melhor, faz muito mais sentido para os estudantes. Aqui a gente vai pensar em possibilidades, mas eu tenho certeza que vocês têm uma série de outras ideias e convido vocês a abrirem aí essa perspectiva e contribuírem uns com os outros com essas inúmeras formas do fazer pedagógico a partir do uso desse livro na sala de aula. Vamos nessa? Esse livro, eu queria começar aqui como um trechinho bem interessante falando dessa cidade maravilhosa que é Timon. As histórias vivem em diversos cantinhos e Timon é um desses lugares onde cada pequeno pedaço de chão, folha, pedra, água e gente se encontra, nasce, vive, morre e volta a renascer através das infinitas camadas sopradas e plantadas pela memória. O que é um livro senão a possibilidade desse sopro na nossa memória e nos levando para outros mundos e também atravessando gerações e levando a gente para o futuro, né? Poder se identificar com as histórias aqui contadas para poder preservá-las e também transformá-las nesse curso que é esse percurso pelos patrimônios de Timon. Vamos dar uma olhada nos capítulos desse livro? Timon, a cidade da gente? Rio Parnaíba, Pé de Bacuri, Matriz São José e arquitetura da cidade, Hino de Timon, Artesanato de Pilões, Parque Sucupira, Bumba Meu Boi e Quebradeiras de Coco. Podemos pensar que a gente pode trabalhar com todo o livro, né? Gêneros literários que aqui estão representados de forma mais diversa. Então, o português, ele atravessa o livro, sem dúvida, do início ao fim. E também toda a parte criativa e autoral que pode ser trabalhada a partir dessas linhas belamente aqui escritas. Mas também a gente pode pensar de uma forma multidisciplinar, certo? Como é que isso se alinha com geografia, matemática, história, ciências, música, artes? Várias possibilidades que a gente encontra no decorrer dessas páginas. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é a gente pensar na origem do nome da cidade, que nem sempre foi chamada assim. Timon é em homenagem a um filósofo da antiguidade, né? Então ele já traz aí um filósofo da antiguidade que foi retratado por um intelectual num jornal, né? Jornal de Timon, e o filósofo era o Timon. Então, como é que isso vai se amarrando na própria história de cada um? Compreendendo primeiro a origem do nome da nossa cidade atual. A gente avança para o primeiro capítulo, onde nasce a cidade, geralmente, onde é os rios, a beira dos rios. O rio Parnaíba é um dos maiores do Brasil. Então, trabalhar todo esse aspecto também de transportes fluviais, a parte de geografia, e uma coisa muito curiosa é que aqui a gente tem o maior delta, né? O delta em mar aberto das Américas, é o único que em mar aberto das Américas, a partir desse rio, desemboca no Atlântico. Olha a riqueza, né, que a partir dos textos literários do Rio Parnaíba, que podem ser trabalhados curricularmente em geografia, parte de história também. Pensar na parte de desenvolvimento econômico, atividade econômica,
A pesca, que é uma atividade fundante e fundamental da cidade. Pensar sobre o assoreamento dos rios, os impactos, aí a gente já está falando de ciências. Num outro capítulo, na sequência que eu falei, é o pé de bacuri, é uma árvore centenária da cidade, né? Então, a gente trabalhar a flora local, o que isso significa, falar das raízes. O pé de bacuri ele é tão famoso que também serve como uma diretriz para qualquer um que está perdido na cidade. Ele serve como uma referência turística. Então, vai lá pelo pé de bacuri, pensar em geografia, em ciências, porque parece que esse pé de bacuri, ele hoje não dá mais frutos devido à idade dele, mas ele oferece muita coisa para os cidadãos de Timon, né? É uma referência, fala da preservação. E aqui a gente tem a poesia e uma grande oportunidade também de trabalhar competência, além da geografia e de ciências, trabalhar competências socioemocionais, porque trabalhar a empatia. A gente tem um texto maravilhoso que é como se fosse o pé de bacuri falando. O que ele sente. Então, aqui a gente poder trabalhar essa forma empática. Né? Como é que é eu me colocar no lugar do outro? O que eu sinto? Pé de bacuri, a árvore centenária que serviu de ponto de referência para viajantes. A árvore que os timonenses passam a história dela de geração em geração. Ela já serviu de ponto de descanso para as pessoas que vinham dos povoados, que iam para o centro da cidade. Ela nunca foi cortada, somente podada. E ela só deu frutos apenas uma vez. E hoje em dia é seca, sem folhas, mas mesmo assim ninguém a corta. Então, esses sentimentos, esse sentir dessa árvore que não dá mais fruto, mas quantas coisas ela oferece para todos? O que ela sente estando ali e sendo raiz da história dos timonenses? Avançando um pouco mais, quando a gente fala da matriz São José e da própria arquitetura da cidade, a gente pensar, né, no nome, a cidade, assim, hoje é Timon por causa do filósofo, antigamente essa cidade se chamava Povoado São José das Cajazeiras. Então, o que vai alinhando e contando sobre a nossa identidade? Os estudantes ficaram encantados ao visitar a igreja, a entender tudo o que acontece, os festejos que são promovidos ao redor dessa igreja. Então, a gente pensa na história, a gente pode pensar também em matemática, quando a gente questiona, né, os estudantes a respeito do número de participantes desses festejos, de quantas pessoas são engajadas numa novena, e qual é a matemática para a gente conseguir calcular tudo isso, como que essas pessoas vão ser envolvidas nesse evento. Também tem esse capítulo, fala da biblioteca, então a importância de você ter bibliotecas, do volume de livros, por que não? Quem são os autores presentes ali? Quais são os gêneros trabalhados? Então, veja aí, português, matemática. Depois a gente tem o capítulo sobre o hino de Timon. E o hino de Timon, você pode trabalhar em música, o hino, você pode, como um gênero que traduz, né, as características da cidade e do povo. A gente também trabalhar toda essa expressão artística, porque foi uma professora da cidade que primeiro criou um símbolo para esse hino, que é a palmeira de babaçu. Então, a palmeira de babaçu pode ser trabalhada em geografia também como a parte de economia local, né? De toda a cadeia da palmeira de babaçu, que depois vai aparecer lá no nosso último capítulo das quebradeiras de coco. Como ela vai atravessando o livro e atravessando a própria história de Timon. Então, aqui, cadeia produtiva, né? Pensando na economia local, história e geografia, né? E também essa parte toda de criatividade, de a gente dar e poder trabalhar em música e em português. Então, sempre de uma forma transdisciplinar. Queria ler uma trova das crianças a partir desse estudo do hino, né?
Timon é cidade gentil, é educada, povo bravo e inteligente, sempre dando o melhor de si para defender sua cidade. O timonense é um povo arretado. Timon, cidade linda, de povo inteligente. Timon, cidade independente e orgulha a nossa gente. Então, o hino, ele ecoa sempre esse orgulho de ser, né, timonense. A cidade de Timon é muito doce e gentil, ela guarda seu povo e também o nosso Brasil. E muito amor ao nosso Maranhão. Quando a gente chega no próximo capítulo, que é artesanato de pilões, podemos trabalhar em história, né? Por que artesanato de pilões? O pilão que é para moer grãos. Quais grãos? Grão de milho, o grão de café. Então, aqui trazer toda a parte da cafeicultura do Brasil, e aí pensar sobre o período colonial. Então, numa linha do tempo, né? A partir desse ofício que se formou por conta da colonização e que hoje é um legado para a cidade, né? Então, que pode ser transformado também. E essa arte de talhar em madeira o pilão, né? E eles acabam que eles talham em outras, talham mesas, cadeiras, expandem essa capacidade artística a partir de um ofício que antes eram obrigados a fazer e hoje fazem como um movimento da economia, né? E hoje tem um centro cultural. A importância também de preservação cultural, de estabelecer um centro cultural que valorize esses artesãos, que é uma fonte de muito orgulho para o povo de Timon. Avançando um pouco mais, temos o Parque Sucupira. O Parque Sucupira, ciência, gente, trabalhar o bioma, né? A fauna, a flora, as espécies locais. E, como as crianças comentaram aqui, o Parque Sucupira, ele é um espaço muito, muito reconhecido de lazer. E quando a gente fala em lazer, podemos trabalhar dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente o direito ao lazer. Por que é importante a gente ter esses espaços totalmente estabelecidos na cidade para que a gente possa, e públicos, para que a gente possa brincar? E brincar é coisa séria também, trabalhar toda a parte da saúde integral, então você trabalhar ciências, história e geografia. Dentro desse capítulo do Parque Sucupira, pensando em português agora, já que a gente está falando tanto das outras disciplinas, você pode trabalhar a poesia e também o gênero entrevista. Olha esse pedacinho de poema. Se você procurar um lugar de alegria e diversão, o Parque Sucupira é a solução. E no gênero de entrevistas, né, os alunos, quando foram a esse parque ambiental, eles entrevistaram uns funcionários e também transeuntes. Então, tem aqui toda a parte da entrevista, que pode ser trabalhado como gênero entrevista. Qual é o objetivo quando você vai entrevistar alguém? Qual é a diferença de uma conversa para uma entrevista, que você faz perguntas com uma intenção, de uma forma estruturada? Está tudo aqui no livro, né? E eles também descobriram uma série de coisas a partir dos relatos dessas entrevistas. Um outro capítulo maravilhoso é o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi é um símbolo do Maranhão, não só de Timon. O Bumba Meu Boi, ele representa todos esses folguedos e ainda traduz a nossa história, né? A nossa matriz africana. Aqui a gente pode trabalhar intencionalmente a cultura africana, que já está estabelecida em lei, e trabalhar de uma forma muito, né, positiva, embora o Bumba Meu Boi represente a história de 2 escravizados, mas como isso era uma resistência dos escravos em manter a própria cultura viva. E como isso atravessou tão fortemente, atravessou gerações, e hoje ainda é uma manifestação tão potente, né, que é conhecida em todo o Brasil. E o Bumba Meu Boi aqui a gente tem uma preciosa oportunidade, fazendo uma brincadeira com o boi precioso. Os estudantes representaram, né, fizeram uma representação do Bumba Meu Boi na escola quando estudaram. Por que não fazer essa representação?
poder fazer uma releitura do Bumba Meu Boi, ou o que que esse, né, o que que ele falaria hoje em dia, como seria a conversa desse casal, né, que dança e conta a história do Bumba Meu Boi, se fosse atualmente. Que aspectos a gente teria que trazer ainda como luta para uma equidade racial e justiça social? Tudo isso a gente pode pensar em português, em história, né? Pensar também na parte de matemática, no volume de materiais envolvidos nessa festa, no quanto de dinheiro, né, é movimentado com esse evento na cidade, quais são as cifras, qual é a quantidade de pessoas envolvidas para trabalhar. Então, tem muitos, um volume, grandezas, que dá uma oportunidade ímpar de trabalhar também a matemática, por que não? E, além de tudo, em teatro, a dramatização. Terminando esse livro maravilhoso, a gente ainda tem as quebradeiras de coco, né? Lembra que eu falei lá da palmeira de Babaçu, que ela aparece aqui em 2 capítulos, tão importante economicamente para a cidade. Então, aqui pode ser trabalhado o empreendedorismo, né? E também, sim, empreendedorismo porque as quebradeiras de coco, do coco, nascem tantos produtos, tantos produtos, de tão importante que é a palmeira de Babaçu para a economia de Timon. Veja só esse texto. Falaram da nossa mãe palmeira, de tudo que ela nos dá. Podemos fazer leite de coco e o azeite não pode faltar. Das palmeiras devemos cuidar e também preservar, pois muitas coisas ela pode entregar. Para fazer leite de coco, nós precisamos ele pisar e logo passar na peneira para o grosso tirar. Do precioso azeite, muitas receitas podemos fazer. Um delicioso peixe você precisa conhecer. Ah, e uma galinha caipira. Vem aqui ver. Então, é uma receita rimada, pode trabalhar o gênero receita, em português, em ciências, a transformação química dos elementos, trabalhar os nutrientes do óleo de coco, do azeite e de tudo, né, que a palmeira de Babaçu pode nos trazer. E empreendedorismo eu falei no início, porque sim, o que que isso gera, né? Pode ter uns coletivos que podem se organizar e empreender a partir dessa árvore tão importante de Timon. E esse capítulo ainda encerra com uma celebração da dança, né? Da dança do coco, de estar ali em comunhão. E eu acho que o livro ele representa isso, é uma comunhão coletiva, né, que foi uma obra coletiva, com 4 escolas, mas é uma obra coletiva, porque tem tantos estudantes envolvidos e gente da cidade falando da cidade. Por isso que é tão precioso você usar Timon, a cidade da gente, no seu dia a dia, para que eles possam se reconhecer. Por que não conversar com essas escolas que participaram e trazer um pouquinho também da visão dos estudantes para dentro da sua sala de aula? Tenho certeza que tem várias caraminholas aí brotando na cabeça de cada uma e de cada um de vocês, no que a gente pode trabalhar a partir desse livro tão rico que é Timon, a cidade da gente. Aproveite e até já!